a Torre de Babel. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Shinar e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Utilizaram tijolos como pedras e betume como argamassa. E disseram: vamos construir para nós uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Assim nos faremos um nome. Do contrário, seremos dispersados por toda a superfície da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Vamos descer ali e confundir a língua deles, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, confusão, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá dispersou os seres humanos por toda a terra. Estes são os descendentes de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arparxad, 2 anos depois do dilúvio. Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Arparxad tinha 35 anos de idade quando gerou Shelah. Viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Shelah tinha 30 anos de idade quando gerou Eber. Viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber tinha 34 anos de idade quando gerou Peleg. Viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg tinha 30 anos quando gerou Reu. Viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando gerou Serug. Viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug tinha 30 anos quando gerou Nahor. Viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Nahor tinha 29 anos quando gerou Terar. Viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Terar tinha 70 anos quando gerou Abrão, Nahor e Harã. A família de Abrão. Estes são os descendentes de Terar. Terar foi pai de Abrão, Nahor e Harã. Harã foi pai de Lote e morreu antes de seu pai, Terar, em sua terra natal, Ur dos Caldeus. Abrão e Nahor ambos casaram. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nahor, Milcá, filha de Harã, pai de Milcá e Iscá. Sarai era estéril e não tinha filhos. Terar tomou consigo o filho Abrão, o neto Lote, filho de Harã, e a nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e os fez sair de Ur dos Caldeus, para dirigir-se à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, ali se estabeleceram. Terar morreu aos 205 anos de idade em Harã. Vocação de Abrão. O Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Lote foi com ele. Abrão tinha 75 anos ao partir de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, o sobrinho Lote, e todos os bens que possuíam, além dos escravos que haviam adquirido em Harã. Assim partiram rumo à terra de Canaã e ali chegaram. Abrão atravessou o país,
até o santuário de Xerém, até Elon, planície de Moré. Os cananeus viviam então nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. De lá, deslocou-se em direção ao monte que fica a oriente de Betel, e ali armou as tendas, tendo Betel a ocidente e Ai a oriente. Também ali ergueu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, de acampamento em acampamento, Abrão foi até o deserto do Negueve. Abrão e Sarai no Egito. Houve, porém, uma fome no país. Abrão desceu ao Egito para morar ali por algum tempo, porque a fome assolava a terra. Perto de entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: eu sei que és uma mulher bonita. Quando te virem, os egípcios vão dizer: esta é a mulher dele, e me matarão, conservando-te viva. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa, e graças a ti eu salve minha vida. Quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bonita. Ao vê-la, os ministros do faraó a elogiaram muito diante dele, de modo que a mulher foi levada ao palácio do faraó. Quanto a Abrão, foi muito bem tratado por causa dela, ganhando ovelhas, bois e jumentos, escravos e escravas, mulas e camelos. O Senhor, porém, castigou com grandes pragas o faraó e sua corte por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamar Abrão e lhe disse: por que me fizeste isso? Por que não me contaste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã, levando-me a tomá-la por esposa? E agora, aqui tens tua mulher. Toma-a e vai embora. O faraó deu ordens a seus homens que o despachassem com a mulher e tudo o que possuía. Abrão e Lote se separam. Abrão subiu do Egito ao deserto do Negueve, com a mulher, com todos os bens e em companhia de Lote. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Do Negueve, voltou para Betel, de parada em parada, até o lugar onde tinha acampado antes, entre Betel e Ai. Chegando ao lugar onde antes tinha erguido um altar, Abrão invocou o nome do Senhor. Lote, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois. O tamanho de seus rebanhos não permitia mais que morassem no mesmo lugar. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Lote. Naquele tempo, os cananeus e os perizeus ainda viviam nessa terra. Abrão disse a Lote: não deve haver discórdia entre nós, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Lote viu que toda a região em torno do Jordão era por toda a parte irrigada. Era como um jardim do Senhor, como o Egito. Isso era antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Lote escolheu então para si a região em torno do rio Jordão e dirigiu-se para o Oriente. Assim os dois se separaram. Abrão permaneceu na terra de Canaã, enquanto Lote se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão, armando suas tendas até Sodoma. E os homens de Sodoma eram perversos e pecavam gravemente contra o Senhor. A promessa da terra. O Senhor disse a Abrão, depois que Lote se separara dele: levanta os olhos e do lugar onde estás, contempla o norte e o sul, o oriente e o ocidente. Toda esta terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência como a poeira do chão.
Só quem puder contar os grãos de poeira do chão, contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre esta terra de ponta a ponta, porque será a ti que a darei. Abrão desarmou suas tendas e foi morar junto ao carvalho de Mambré, perto de Hebrom, onde ergueu um altar para o Senhor. Abrão, valente contra os inimigos. No tempo de seu reinado, Amrafel, rei de Shinar, Arior, rei de Elassar, Quedarlaomer, rei de Elam, e Tadal, rei de Goim, declararam guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsha, rei de Gomorra, Shienab, rei de Adimá, Shemeber, rei de Tseboim, e contra o rei de Bela, que é Tsoar. Estes últimos se haviam concentrado no vale de Sidim, que agora é o Mar Morto. Durante 12 anos haviam servido a Quedarlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano veio Quedarlaomer com os reis aliados e derrotou os Rafaitas em Ashterot Carnaim, os Uzitas em Ram, os Emitas na planície de Kiriataim e os Huritas nos montes de Seir até El-Paran, junto ao deserto. Voltando, vieram a En-Mishpat, que é Kadesh, e devastaram todo o território dos Amalequitas e o dos Amoreus, que moravam em Hatzat-Son-Tamar. Saíram-lhes ao encontro os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Seboim e Bela, que é Tsoar. Puseram-se em ordem de batalha, no vale de Sidim, contra Quedarlaomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei de Shinar, e Arior, rei de Elassar. Eram 4 reis contra 5. Havia no vale de Sidim muitos poços de lama. Postos em fuga, os reis de Sodoma e Gomorra caíram neles, enquanto os sobreviventes fugiram para a montanha. Os vencedores saquearam todos os bens e provisões de Sodoma e Gomorra e se retiraram. Levaram também consigo Lote, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Um dos fugitivos foi informar a Abrão, o hebreu, que morava junto ao carvalho do amoreu Mambré, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora sequestrado, mobilizou 318 escravos nascidos em sua casa e perseguiu os reis até Dan. Dividiu a tropa e caiu sobre eles de noite, ele com os seus escravos, derrotando-os e perseguindo-os até Shobá, à esquerda de Damasco. Recuperou todos os bens, seu parente Lote com todos os bens, as mulheres e sua gente. Melquisedeque abençoa Abrão. Quando Abrão voltava, depois da vitória contra Quedarlaomer e os reis aliados, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Chavé, que era o vale do rei. Melquisedeque, rei de Xalém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe 1/10 de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Entrega-me as pessoas e fica com os bens. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão para o Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro: nem um fio, nem uma correia de sandália, nem coisa alguma tomarei do que é teu, para que não digas: enriqueci Abrão. Nada para mim, apenas o que os guerreiros comeram e a parte devida aos homens que me acompanharam, Aner, Escol e Mamré. Só eles receberão cada qual sua parte.